Boa noite a todos. Hoje é o nosso quinto encontro. Nosso assunto é a análise da distribuição do trabalho e conversaremos então, a respeito da análise da distribuição do trabalho, que ela tem por objetivo o quê, melhor organizar ou melhor distribuir, a carga de trabalho, o volume de trabalho, entre os funcionários, por exemplo, da melhor forma, de uma forma equilibrada. O que acontece é que, com o passar do tempo, alguns funcionários ou alguns acabam agregando mais tarefas. Você, às vezes, pode ter uma situação de um funcionário que, aparentemente, fica que nem um louco trabalhando, que nem um maluco. Você pensa assim, o cara é super atarefado. A gente teve uma pessoa que trabalhou na empresa conosco, muitos anos atrás, porque eu trabalhava, numa empresa familiar, e eu nunca vi uma pessoa tão atarefada que nem ela. Ela corria para um lado, corria para um outro, para fazer um monte de atividades. Eu digo assim, inclusive serviço externo, eu preciso ir lá no banco para resolver não sei o quê. Eu preciso na Receita Federal, porque a gente precisa de uma certidão negativa. Eu preciso de não sei o quê. Na época eu era novo, e inclusive ingênuo, Com o tempo eu descobri o quê? Que ela era, de certa forma, um pouco estabanada, e ela se fazia mais do que era. Então, na verdade, ela rendia muito menos que os colegas, Ela rendia muito menos que os colegas, só que ela sempre fazia que ela estava super atarefada. Com o tempo, teve um superior que me disse, ele falou, olha, Rafael, tu vais verificar que estás equivocado na tua opinião, que ela é super trabalhadora, porque ela só corre que nem uma maluca, porque ela vai fazer um serviço, vai lá na Receita Federal, aí ela sai da Receita Federal e esquece a pasta, esquece metade dos documentos lá. Ela é obrigada a voltar para tentar resolver. E outras coisas, muitas vezes que ela vai fazer serviço externo, ela faz justamente porque daí ela já dá uma enrolada e já não volta direito para o trabalho. Então, se tu for olhar realmente o que ela produz, tu vai ver que está todo mundo levando ela nas costas, Diferente do que parece, ela faz assim como se ela fosse a pessoa mais essencial, Agora, tudo quem é essencial, mais essencial da empresa e, na verdade, talvez alguns problemas, inclusive, é ela que acaba gerando, Então, depois ela tem que resolver as coisas que ela mesma ocasionou, tá? Então, esse é um pouco do nosso assunto, Que é justamente fazer essa análise de como é que está distribuído o trabalho e, através de uma ferramenta, que é um quadro, um quadro de distribuição do trabalho, melhor organizar como o trabalho está distribuído. Então, vamos lá. O que é o estudo e análise do trabalho? É um processo racional utilizado para caracterizar, decompor e interpretar um sistema, para conhecer seus fatores constitutivos imprescindíveis, assim como seu comportamento e suas respectivas leis de interação. Aqui é lógico o que é, O estudo e análise do trabalho, ele consiste, A nossa forma de raciocinar, ou como a gente aprendeu a raciocinar, é assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma determinada atividade ou um trabalho e eu vou tentar fragmentar ele, decompor ele, e daí entender como é que funciona, como é que ocorre esse funcionamento, tá? É isso que ele está dizendo como estudo e análise do trabalho, Tentar entender, digamos, como se fosse, um trabalho como um todo. Eu tenho as tarefas, as atividades, e eu vou fazendo, vou verificando, o que um funcionário ele faz, de certa forma, todos os dias, o que ele faz semanalmente, o que ele faz mensalmente, porque se eu tenho o parâmetro do que é a atribuição dele e o que ele realmente tem feito, eu consigo identificar se há necessidade de contratação de mais funcionários. Ou eu consigo já antever que se eu tiver um aumento na minha produção, que eu também vou precisar de mais pessoas para cumprir aquela função, a não ser que eu automatize, mas se não que eu precise de mais alguém para justamente estar exercendo. Em concursos, em provas de concurso, geralmente eles trazem, Quando envolve muita questão da lógica e de raciocínio, Parte voltada para raciocínio lógico. Ele diz assim, tem tantos funcionários, consegue executar tanto, se tiver um aumento da produção de tanto, quantos funcionários para tais e tais setores vão ser necessários, tá? É para justamente usar a lógica.
O estudo e análise do trabalho, ele compreende a análise da distribuição do trabalho, né? Ou seja, identificar a carga de trabalho de cada área e pessoa, ou seja, o volume, é justamente onde a gente vai trabalhar a questão do QDT. O estudo e análise do trabalho também envolve a análise do processamento do trabalho, ou seja, o fluxo, né? Que aqui nós fizemos o quê? Na aula passada, nós conversamos a respeito do fluxograma. Quando nós conversamos a respeito do fluxograma, foi justamente onde a gente verifica, né, todo o encadeamento, todas as fases. Os exemplos que eu fui trazendo, né, a gente viu sobre os vários tipos de fluxograma, por blocos, né, o vertical, né, vimos inclusive o global, que é o mais completo, né, ou funcional também, dependendo. Então a gente viu 4 tipos de fluxograma e ele foi aumentando conforme a complexidade não, mas assim, conforme a necessidade de você dar um maior detalhamento, aí você acaba trazendo, né, mais elementos, né, uma simbologia com um nível de requinte de detalhamento muito maior, para que você faça, então, né, um melhor fluxograma que vai possibilitar você identificar quantas pessoas fazem parte daquela etapa, quanto tempo leva, né, qual que é o custo, então vai conforme a necessidade, beleza? Além disso, o estudo de análise de trabalho, ela envolve a análise das operações e dos postos de trabalho, ou seja, né, com o objetivo de quê? De melhorar, né, otimizar os movimentos realizados no trabalho e organizar o posto de trabalho. Aqui é onde envolve o fluxograma. Perdão, aqui é onde envolve o arranjo físico, né? Onde eu faço um estudo do layout e eu estabeleço assim, olha, se eu tenho uma noção de quais são os processos lá do fluxograma, se eu tenho uma noção de como é que está distribuído o trabalho, eu também organizo melhor os meus postos de trabalho, de forma que, né, se eu tenho um encadeamento de processos, que é demonstrado no fluxograma, a mesma forma eu organizo para que dentro da empresa isso ocorra de uma forma, né, de uma forma contínua, que não haja cruzamento, né, entre a movimentação de uma etapa ou outra do processo, e de forma que, se aumentar o volume, eu consiga expandir a minha empresa. Eu tenho um vídeo bem interessante, tem um filme, né, aquele do McDonald's lá, onde ele leva toda a equipe para uma quadra de tênis, e daí ele no chão, ele verifica, né, como é que deveria ocorrer a movimentação dos funcionários para pensar em relação à maquinária e tudo mais, né? Isso é bem bacana, isso é bem bacana. Talvez alguns que estão aqui vão dizer assim, ah, professor, sabe o que? Eu trabalho muito na prestação de serviços, ou eu trabalho na área comercial, né? Será que é válido? Eu vejo assim, ó, por exemplo, na área comercial, na questão do arranjo físico, a construtora, né, ela tinha buscado fazer um empreendimento diferente, onde ela vendia, comercializava apartamentos, né, menores, né? São Paulo, isso já faz um tempo, então hoje em dia já é muito comum. São Paulo a gente vê muito a respeito dos microapartamentos, joga no YouTube também mostra, né? Mas na época não era assim, não estava bombando nem no YouTube nem nada. E o que a construtora fez? Ela pegou ali no Shopping Atlântico e ela fez no pavimento térreo, onde fica lá a árvore de Natal do Papai Noel e tudo mais, ela fez, né, o espaço todo delimitado, quais eram as áreas, né, que deveriam ficar. Então, assim, o espaço onde seria sala, espaço onde seria onde é o quarto, né, e tudo mais, ela deixou totalmente organizado, ficou bem bacana. E com sofá e tudo mais. É algo bem bacana. Até quero ver se eu tenho umas fotos para mostrar. Vou só pedir um minutinho, só para me atender, a gente já conversa. Dê uma pausinha só um pouquinho, por favor, a gente já volta, tá? Vou parar a gravação um pouquinho.